Uma boa noite a todos. Pra quem não conhece, sou o Lucas e falar a verdade, falar a verdade que se eu dissesse para vocês que eu não estou nervoso seria uma mentira, mas eu acredito que Deus é um Deus de impossíveis e até mesmo eu que sou meio tímido, quem me conhece sabe, até eu que sou meio tímido consigo falar. Então, para iniciar, vamos curvar nossas frontes e conduzir uma oração aqui. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque, mesmo durante a semana, o Senhor nos dá a oportunidade de achar refúgio na sua casa, Senhor. Amém. Muito obrigado porque chegamos aqui bem, estamos todos com saúde. Apesar de algumas perdas, agradecemos porque estamos todos vivos, Senhor. Amém. Muito obrigado, que o Senhor use-me hoje, essa noite, Senhor, para que as palavras que eu falo não sejam minhas palavras, mas sejam o que o Teu Espírito Santo quer transmitir no coração de cada um aqui. Muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, te pedimos e oramos. Amém. Ok. Para começar, essa noite, o nosso sermão vai estar baseado no que está escrito em Gênesis, capítulo 5, do verso 21 ao 25. Então, quem quiser tiver a Bíblia aí, abre aqui comigo para acompanhar. Gênesis, início da Bíblia, capítulo 5, versículo 21 até o 24, perdão. Gênesis 5, 21 até 24. Amém? Peraí, amém. Ainda não amém? Pronto, amém. Amém. Gênesis 5, 21 até 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ok. O destaque dessa noite, para quem não chegou a ver, o título que eu botei para o sermão é Andar com Deus. Quem prestou atenção na leitura viu que, quando se trata de Enoque, a Bíblia usou 2 vezes o termo andou com Deus. Isso ela fala primeiro, antes de gerar Matusalém e depois de Matusalém. E esse termo, andou com Deus, a Bíblia só usa para 2 pessoas, que foi Enoque e Noé. Como a gente viu aqui, Enoque foi, vamos dizer assim, arrebatado. Enoque sumiu e Enoque não passou pela experiência da morte. Então, eu olhei assim e pensei, o que esse cara fez? Porque eu estou aqui na Terra, há 15 aninhos, né? Mas eu estou aqui na Terra, louco para ir para o céu, e eu pensei, qual é a receita que esse cara tem para que eu possa fazer o mesmo, né? E aí, é esse que é o tema do sermão de hoje. Eu resolvi separar em 2 tópicos. O primeiro tópico eu vou falar sobre a parte espiritual, e o segundo tópico eu vou falar da parte social. Primeiro eu vou falar do espiritual, porque para mim, quando você não tem Deus, não adianta você saber de mais nada se a sua parte espiritual não está boa nesse quesito. Então, por isso a gente vai começar com a parte espiritual. Bom, uma coisa também importante, como Enoque na Bíblia, os únicos versos que citam Enoque é esse e tem um verso lá em Hebreus. Mas os principais são esses 4 aqui. Então, eu tirei muita coisa do Espírito de Profecia. E eu tenho uma dica, inclusive, tem um aplicativo no celular chamado EGW Writings, que tem todos os livros de Ellen White. Então, se alguém quiser baixar aí para acompanhar, eu vou falar aqui os livros, mas tem muita citação de Ellen White. Ok. O primeiro ponto que eu quero trazer do aspecto espiritual é a importância da comunhão e do devocional diário com Deus. Eu nomeei esse tópico de estar diariamente na presença de Deus. Para começar, eu quero falar uma citação que eu vi no sermão do pastor Josanã Alves, que diz o seguinte: se um dia você ouvir que o pastor Josanã caiu, pode ter certeza que foi porque eu deixei de ter minha comunhão diária com Deus todas as manhãs. Bom, pesado, né? A verdade é que nós, seres humanos, somos fracos. A gente, não tem nada. Eu estava conversando de mais cedo com... Eu esqueci o nome do moço do nervosismo. Seu Enfim, pai. Não. Eu estava conversando de mais cedo e me disseram que nas melhores das hipóteses a gente não é nada.
Então, realmente, o ser humano, ele não tem capacidade nenhuma de fazer nada quando se trata de um mundo espiritual. E o devocional diário com Deus, estar todo dia com Deus, é o que te mantém protegido durante o restante do dia. A importância do devocional de ser feito todo dia é porque, se a graça de Deus se renova a cada dia o inimigo vai estar te dando uma nova tentação. E assim que o inimigo, que você sai de casa, o inimigo vê, olha, hoje ele não fez o devocional, olha, hoje o Lucas está desprotegido. É aí que ele vai te atacar. Se você não convida Deus para estar contigo durante o seu dia inteiro, como você quer que ele esteja lá com você? Porque Deus é um ser supremo, mas ele deu para a gente o livre-arbítrio. Então, depende da gente escolher chamar ele para estar conosco ou não. Deus não é um Deus que fica se metendo nas suas coisas. Então, se você não der o primeiro passo, não é Deus que vai te obrigar a caminhar. Então, isso é uma das importâncias de você a cada dia ter um encontro pessoal com Deus. Eu vou agora fazer vamos ver o que está escrito em História da Redenção, página 57, é o segundo parágrafo. Ellen White diz: decidiu separar-se deles, ele, Enoque, tá? Decidiu separar-se deles e ganhar muito do seu tempo, e gastar muito do seu tempo em solidão, a qual devotava à reflexão e oração. Ele esperava diante do Senhor e orava para conhecer sua vontade mais perfeitamente, para poder realizá-la. Um detalhe que eu reparei é separar-se deles e gastar muito do seu tempo em solidão. Muitas vezes, a gente só de estar vindo aqui para a igreja, ou estar fazendo um pequeno grupo todo dia, um encontro, a gente pensa, não, eu já estou com Deus, já está tudo ok, eu não preciso de mais nada, não tenho porquê de eu fazer minha devoção, uma lição todo dia, diariamente, se no sábado eu vou revisar ela. Então, eu tenho um recado para você. Se você não tem seu momento a sós com Deus todos os dias, já vi apontando dele aqui. Se você não tem seu momento a sós com Deus diariamente todos os dias, você continua desprotegido. Uma coisa que eu reparei durante 15 anos de vida é que o ser humano, não é muito tempo, né? Vi ali gente rindo, que o ser humano, ele não consegue ser 100% sincero quando ele está em grupo. Seja com amigos, seja com familiares, o ser humano, ele vai tentar sempre ser o ideal para aquela pessoa. A maioria das pessoas, pelo menos. Então, por exemplo, quando você adora um grupo, você... Não é que a adoração em grupo é ruim, é claro, né? É muito mais do que necessário até você vir para a igreja todos os dias. Mas o vir para a igreja não anula a sua adoração individual, o momento que Deus quer ter com você. Uma filosofia que eu tenho para mim é que a gente adquire as experiências na nossa adoração pessoal. No nosso dia a dia, a gente vai estudando sobre Deus e vai conhecendo cada vez mais quem Ele é. E o culto, ou o encontro, o pequeno grupo, essas coisas, é para reunir experiências e para a gente compartilhar o que a gente já aprendeu com o nosso irmão. É claro, o culto é uma ótima maneira de trazer gente para a igreja, de adquirir novas experiências, mas se você não tem o seu devocional todo dia, a sua própria experiência com Deus, eu sinto lhe informar que pode estar não adiantando quase nada. Porque não dá para a gente ter uma fé baseada nas experiências do outro. Porque quem vai para o céu vai ser o outro, pelas experiências dele com Deus. Deus vai te cobrar das suas próprias experiências. Então, o ponto que eu queria trazer essa noite é: como tem sido suas próprias experiências com Deus? Como tem estado o seu devocional? Você sabe como é. E quando eu falo devocional, eu não estou falando só o ato de sentar, li um capítulo da Bíblia, li o devocional e li a lição, acabou. Devocional, Deus quer estar com você. Ele não está pedindo para você ler nada. Não está pedindo só para você sentar e ler o livro. Ele quer que você reflita com ele. Ele quer que você esteja ali presente com ele. Se você está lendo, mas está pensando nos seus afazeres do dia a dia, já não adianta muita coisa, né? Até porque a gente sabe que se a gente não estiver muito bem concentrado na leitura que a gente está fazendo, a gente não absorve nada daquilo. E além do que, Deus, no seu devocional, Ele não quer só que você leia. Ele quer se encontrar com você, Ele quer conversar com você.
Deus quer te ver todos os dias. Ele te fez e Ele te ama e Ele quer te ver diariamente. Então, quando você negligencia isso, você pode estar muitas vezes perdendo uma oportunidade de aprender algo que você não vai aprender nunca mais. Então, eu considero isso um tópico importante. Inclusive, tem outro texto, até que eu esqueci de falar. Está escrito na Verdade sobre os Anjos, a página 67. Enoque escolhia certos períodos para retiro, não desejando que as pessoas o encontrassem, pois elas interrompiam sua santa meditação e comunhão com Deus. Desse texto aqui, eu vou pegar duas coisas que eu achei muito interessantes. A primeira é, Enoque escolhia certos períodos, no plural. Isso quer dizer que Enoque não deixava só no de manhã. Enoque gostava de falar com Deus de manhã, gostava de falar com Deus de tarde, gostava de falar com Deus de noite. Enoque gostava de estar ali todo o tempo perto de Deus. Eu vou mais para frente falar um pouquinho mais disso. E a segunda parte é... As pessoas interrompiam sua santa meditação e comunhão com Deus. Enoque gostava tanto do seu momento que ele não queria nem ser interrompido, porque ele queria estar plenamente focado e concentrado naquilo que ele estava fazendo. Ele queria estar plenamente focado e concentrado em Deus. Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você esteve 100% concentrado em Deus? Que você olhou assim e falou, caramba, hoje eu estou só para o Senhor. Não pensou em nenhum a fazer, não pensou em prova, não pensou em trabalho, não pensou naquele seu colega chato, insuportável, que você não aguenta mais. Então, esse tipo de momento que você está plenamente entregue para o Senhor, é exatamente o que o Senhor quer. O Senhor quer o seu coração. Então, é importante para a gente ter esses momentos. Ok. Outro ponto interessante, a gente vai ver agora Patriarcas e Profetas, página 50. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. E tem mais um texto. Eventos finais, página 71. Enoque andou 300 anos com Deus antes de sua transladação do céu, e a situação do mundo não era tão mais favorável ao aprimoramento de caráter cristão do que hoje. E Ellen White, para acabar esse texto, ela pergunta, como Enoque andava com Deus? Ok, esse texto, eu dividi ele em 3 partes aqui no meu papel, porque tem 3 partes que eu gostaria de destacar aqui com vocês. A primeira parte é, Enoque, ele levava a devoção a um além, que muitas vezes a gente esquece de fazer. Como assim esse além? Enoque, aí vem um pouco do título do sermão, Enoque realmente estava diariamente com Deus. Esse diariamente não é de todos os dias, esse diariamente é de o dia inteiro. Ele olhava e falava assim, eu estava com Deus essa manhã, e eu já fiz isso algumas vezes, eu não tenho coragem de aparecer para Deus de novo, sabendo como foi esse meu dia. Enoque não, Enoque estava realmente com Deus ali o dia inteiro, ele levava tudo que ele refletia de manhã, tudo que ele ouvia de Deus de manhã, ele levava para o restante do dia. Enoque, ele era um exemplo para as pessoas que estavam ao redor dele, ele era um exemplo para os amigos, ele era um exemplo para a família, mas isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais na parte do social. Segunda coisa que eu queria destacar, Enoque andou 300 anos com Deus antes de sua transladação ao céu. Alguém aqui tem 300 anos? Só para garantir assim. Ó, Gels. Gels? Confere, Gels. Tá perto? 300? Tá perto? Tá quanto? 299. 101. Tá chegando. Ele passou 300 anos com Deus antes de sua transladação. E a situação do mundo não era então mais favorável ao aprimoramento de caráter cristão do que hoje. Ou seja, se ele conseguiu por 300 anos, num mundo pré-diluviano, que o mundo está tão ruim, Deus precisou destruir tudo. Tudo. Deus estava tão ruim que Deus olhou assim e falou, não dá mais. Deus, misericordioso, Deus é amor. Ele olhou e falou, não dá mais, porque esse povo está muito rebelde. Nesse mundo, Enoque viveu 300 anos ao lado do Senhor e foi um homem que andou com Deus. Qual é a sua desculpa hoje? Eu te pergunto. E
a última parte da citação é: e como Enoque andava com Deus? Ellen White pergunta isso no livro. E logo em seguida ela já responde: Enoque habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. E quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. E ela acrescenta ainda na página 71, ainda na mesma página, de eventos finais, só lembrando. Ele recusava-se a tomar alguma decisão que ofendesse ao seu Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim, ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus, e tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta. Sua vontade estava toda submersa na vontade do Pai. Enoque, para tudo que ele ia fazer no dia dele, ele falava com Deus: Senhor, eu estou indo para o meu trabalho. Senhor, me guia aqui na ida para o meu trabalho. Senhor, eu preciso subir essa planilha ainda hoje. Me ajuda, Senhor. Senhor, meu amigo me chamou para sair. É o ideal que eu vá? O Senhor quer que eu vá? Tudo. Enoque realmente, ele levou ao pé da letra o estar diariamente. Ele pedia a opinião de Deus para tudo na vida dele. E eu pergunto, é algo tão simples, por que a gente não tem feito isso na nossa vida? O que nos impede de olhar assim e falar: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Eu devo fazer isso? Muitas vezes a gente traz essa coisa de perguntar para Deus muito para um lado de relacionamento. Mas uma pessoa que faz isso com Deus todos os dias, para ela não vai ser nenhuma dificuldade perguntar sobre um relacionamento. Isso tem que ser algo que tem que ser aplicado diariamente na nossa vida. Porque Deus, Ele sabe melhor para a gente. É como se a gente tivesse a receita do bolo e quisesse ficar enfeitando, inventando a nossa vontade. Você é cozinheiro? Você não é cozinheiro. Então o que você está mexendo na receita? Então, se Deus é dono de toda a verdade, Deus sabe o melhor caminho para você, o que te impede de consultar Ele em tudo? Ah não, mas o que Deus quer com esse probleminha pequeno? Deus te ama, Deus te fez, Deus quer saber mesmo do seu problema pequeno, mesmo quando você bate a quina do dedo assim, na ponta do móvel, quebra a unha, mas Deus quer saber, Deus quer que você conte isso para Ele. Senhor, me ajuda a sarar logo isso aqui que está doendo. Deus quer estar com você. Deus quer muito estar com você. Outra coisa, Enoque tinha uma comunhão tão profunda com Deus que ele se recusava a tomar qualquer decisão que fosse machucar a Deus. Vocês entendem o quão profundo é isso? Muitas vezes, eu pelo menos, eu sei que eu tenho. Eu acho que a maioria que tem, que é aquele pecado que está ali guardado, que você é o seu pecadinho de estimação. Você não quer abrir mão dele. Eu acho que todo mundo aqui tem. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse ferindo a pessoa que a gente mais ama, propositalmente. Pensa sua mãe, tem alguma coisa que destrói o coração da sua mãe. Você vai lá e faz, de propósito, várias vezes. E é aquele tipo de coisa que você olha e fala: ah não, Senhor, mas isso aqui a gente vai mudando aos poucos, né? Aos poucos a gente mexe. Senhor, esse aqui eu não quero mexer ainda. Com o tempo. E você nunca mexe nele. Você está machucando a pessoa que mais te ama. E uma coisa interessante que eu reparei em Enoque, é claro, eu não conversei com ele, mas a gente percebe que Enoque amava tanto Deus, que ele deixou de fazer as coisas boas por ser certo ou errado. Ele fazia porque ele queria agradar uma pessoa que ele ama tanto. É uma coisa que eu reparei estudando, que a lei de Deus não é algo difícil de se cumprir. Até porque se você tiver uma comunhão diária com Deus, se você tiver um relacionamento com Deus, se você tiver de verdade interligado a Deus, a lei dele vem de bônus. Você acaba cumprindo a lei. Me fala aqui, se alguém que anda com Deus diariamente, alguém que ama a Deus, mata alguém, rouba, adultera. Você não vê ninguém fazendo isso. Você sabe que aquele que anda com Deus, você sabe que ele é sal da terra, que ele é a luz
no mundo. Você sabe que ele prega, ele vai e ele cumpre o ID. Mas não é só porque está escrito. Ele cumpre porque ele ama Deus, ele quer ver Deus feliz. Ele quer fazer o Rei do Universo feliz. Ele quer obedecer Deus. Quando a gente ama Deus, a obediência, ela vem automaticamente, não se torna um fardo. Se você tem se esforçado muito, às vezes é porque a sua comunhão com Deus não está tão próxima assim. Porque é aquilo. Para o cristão, morrer é lucro. Então, as coisas desse mundo não são difíceis para o cristão. Muitas vezes, eu tô muito sem dinheiro aqui, mas o Senhor está comigo. Do que mais eu preciso? Ok. Para finalizar essa parte, eu queria citar um texto que está em Patriarcas e Profetas, página 49. Foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus, compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens, no dom de seu filho, e a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. Enoque entendeu que para qualquer coisa que ele quisesse fazer na vida, qualquer decisão que ele quisesse tomar, se ele quisesse ser bem sucedido mentalmente, fisicamente, espiritualmente, ele precisa de Deus. E nós não somos diferentes. Se uma pessoa que não passou pela experiência da morte, está no céu hoje, até hoje com Deus, precisou disso, quem é a gente para achar que pode alguma coisa? Deus te convida todo dia, Deus te espera todo dia. Basta você querer. É só a gente querer. A gente precisa, diariamente, tomar a decisão de amar a Deus. Porque eu já ouvi muitas vezes e eu concordo que amar não é um sentimento. O sentimento é a paixão. Eu acho que é uma pessoa bonitinha, eu gosto daquela pessoa. Só que amar é quando você gosta tanto daquela pessoa que você decide que você pode abrir mão de si mesmo só pelo bem daquela pessoa, só por um sorriso daquela pessoa. Os casais aqui, todo mundo aqui sabe, você daria qualquer coisa, você morreria só pelo sorriso do seu parceiro, pelo bem do seu parceiro. Com Deus é a mesma coisa. Deus mandou o seu filho, seu único filho. Quem é um pai aqui sabe qual é a dor de perder um filho. Só para te ver bem, só por você. Deus e você muitas vezes tem simplesmente ignorado isso, falado obrigado, Senhor, e pronto. Você tem decidido, ao invés de amar a Deus, você tem decidido negligenciar tudo que Ele fez por você, tem decidido ignorar. Ok, agora a gente vai para o segundo tópico do meu sermão, que é a parte social. O que Enoque fez socialmente para ser uma pessoa que andou com Deus? Primeiro, eu quero ressaltar o que está escrito em História da Redenção, na página 57. Não é só... É só um texto, sim. Então, vou ler aqui para vocês. Compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Existiam na terra aqueles que reconheciam a Deus e o temiam e o adoravam. E um pouco depois, não é logo em seguida, o justo Enoque era tão afligido pelo crescente mal da impiedade que não se associava com ele diretamente, temendo ser afetado por sua infidelidade, e que seus pensamentos não considerassem a Deus com a santa reverência que era devida ao seu exaltado caráter. Sua alma se agitava ao testemunhar diariamente como pisavam a autoridade de Deus. Eu quero começar aqui, falando do tópico social, numa questão que dói muito para muita gente, inclusive para mim, que é o tópico das amizades, das pessoas que você se relaciona. Enoque, para andar com Deus, ele abriu mão de falar com aqueles que eram considerados ímpios, que eram os descendentes de Caim. Enoque evitava ao máximo qualquer tipo de contato com eles. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo aqui.
Para quem sabe, meu pai, ele vem engordando desde 2005, e aí ele estava nessa luta até 2021, quando ele resolveu fazer uma mudança na vida dele, quando ele decidiu mudar de vida. Só que, e agora, graças a Deus, ele está muito magro, mas pergunta para o meu pai se nesses últimos 4 anos, nesses últimos 3 anos que ele está lutando contra a obesidade, pergunta para o meu pai se ele ia em fast food, pergunta para o meu pai se ele ficava em lugares que tinham comidas que que não estavam na dieta dele. Não, ele corria ao máximo desse tipo de lugar, porque ele sabia que se ele fosse lá, era perigoso dele comer, dele cair. Então, se para uma pessoa que é obesa, ela foge ao máximo da comida, por que nós que somos pecadores, estamos correndo ao máximo para o pecado? Se você é pecador, você sabe disso, corra do pecado. Se você sabe que se você sair com esse tipo de galera, você vai cair na bebida, por que você está saindo? Se você sabe que se você tiver um computador e se trancar no quarto, você vai cair na pornografia, por que você tranca? Por que você continua todo dia indo? Se você sabe que tem um pecado, não existe um motivo lúcido para você ir atrás dele. Enoque era uma pessoa que se afastava ao máximo do pecado. Ele corria mesmo do pecado. Teve uma coisa que eu falei nos adolescentes na semana passada, que eu gostei muito da frase e eu vou repetir ela aqui, que é o quê? Você ser pecador não te dá o direito de pecar. Se alguém é gordo, isso não dá o direito para a pessoa comer 15 Big Mac. Ah, já sou gordo mesmo. Não, se você é uma pessoa obesa, você vai correr atrás ao máximo de emagrecer. Você vai parar com todas essas condutas que te levam à obesidade e vai buscar cada vez mais comer mais saudável, comer menos, para poder emagrecer. Se você é um pecador, você vai buscar ao máximo se afastar desse pecado, estar mais ligado a Deus, estar mais ligado à Bíblia, ouvir a voz de Deus, do que continuar no pecado. Então, guarda essa frase. Só por você ser um pecador, não te dá justificativa para o pecado. Quando você estiver lá no céu, Deus olhar para você e falar, por que você fez isso? Você vai responder, porque eu sou pecador? Eu não tive a oportunidade de não fazer? Eu não conseguia não fazer? Conseguir você consegue, você só tem que querer. Se a gente tem algum problema na nossa vida hoje, algum pecado que a gente não consegue largar, não é porque a gente não consegue, é porque a gente não quer. Porque ao nosso lado está o Deus dos impossíveis. E se você quiser, Ele consegue também. Então só está dependendo de você chegar nele e falar, Senhor, eu preciso, eu quero, vamos. É que nem eu tinha dito, Deus não vai pegar a sua perna e andar por você. Quem tem que dar os passos é você. Deus vai tirar os obstáculos do seu caminho, mas quem vai estar andando é você. Se você não tomar decisão hoje, Ele não vai tomar por você. Ele te deu uma consciência justamente para isso. Ok. Agora com isso em mente, né, de que a gente tem que correr do pecado e se afastar cada vez mais dele, vamos para Patriarcas e Profetas, na página 49 e 50. E aí vai ter também Verdade sobre os Anjos, vai ter mais 2 textos, depois de Patriarcas e Profetas. O infinito e insondável amor de Deus, mediante Cristo, tornou-se assunto de suas meditações dia e noite, e com todo o fervor de sua alma procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. Aí, agora o parágrafo 50, página 50. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família, em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão. Foi ele um servo do Senhor constante e inabalável. Agora vamos para a Verdade sobre os Anjos, página 67. Não se excluía permanentemente do convívio social com os que o amavam e ouviam suas palavras de sabedoria. Tampouco se apartava completamente dos corruptos. Encontrava-se com os bons e os infiéis a determinados intervalos, laputando para fazer-vos volver os ímpios de seus maus caminhos. E olhando para o alto, página 248 e 49. Onde quer que Enoque encontrasse 1 ou 2 que estivessem dispostos a ouvir a mensagem que tinham para oferecer de Jesus, se juntava a ele em seu culto a Deus.
Um pouco mais à frente, Enoque foi um ensinador público da verdade na época em que viveu. Ele ensinava a verdade, vivia a verdade, e o caráter do ensinador que andava com Deus era, em todos os aspectos, harmonioso e com a grandeza e santidade em sua missão. Enoque era um profeta que falava movido pelo Espírito Santo. Ele foi uma luz em meio à escuridão moral, um homem modelo, um homem que andava com Deus sendo obediente à lei. Ele não disfarçou a verdade para achar favor entre os descrentes, negligenciando assim suas almas. Esta íntima ligação com Deus deu-lhe coragem para realizar as obras de Deus. Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido do povo o que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam ao Senhor procuravam este santo homem para partilharem de sua instrução e orações. Trabalhavam publicamente também, apregoando a mensagem de Deus a todos os que desejavam ouvir as palavras de advertência. Seus labores não se restringem aos setitas. Ok, depois desse tanto de texto, se tem uma coisa que a gente percebe é que Enoque, por mais que ele se afastasse dos ímpios ao máximo do pecado, ele não ignorava o pecador. Ele corria atrás do pecador, ele corria atrás, ele queria pregar, ele queria falar. E isso é outra consequência daqueles que amam a Deus. Quando você ama a Deus, você sente uma felicidade tão grande dentro de si que você não pode ficar calado. Você simplesmente tem que falar. Porque você tem, porque você gostou tanto, você quer que o seu próximo sinta aquilo que você está sentindo também. Ele quer que você quer que ele conheça a Deus do mesmo jeito que você o conhece. E Enoque não era diferente. O homem que andou com Deus também pregava muito. Muitas vezes a gente tem estado confortável apenas com nós. Muitas vezes a gente acha que só por a gente estar bem, a gente não tem que sair aí falando. Muitas vezes, eu pensei antes de aceitar esse sermão. Eu confesso. Mas eu olhei e falei, cara, eu preciso aceitar, porque se Deus está me pedindo, quem sou eu para negar algo assim? O que nos impede hoje de trazer à tona a mensagem? É vergonha? Você tem vergonha daquilo que você mais ama, daquilo que é sua vida? Muitas vezes a gente tem se envergonhado nos momentos que não era necessário. Ainda mais, eu observo isso um pouco, até na minha geração, principalmente, que é o quê? A gente tem feito tudo ao contrário. Ao invés de de se afastar do pecado, mas levar a mensagem ao ímpio, a gente tem se aproximado do ímpio e do pecado, e na hora que tem que falar a mensagem para ele, a gente simplesmente é uma pessoa negligente, a gente prefere se manter calado para não ofender ele. Outra coisa que eu achei interessante é que Enoque, ele não omitiu a verdade de Deus em nenhum momento. Ele sabia que a verdade ia doer para muita gente, ele sabia disso. Ele sabia que muitos iam se afastar dele, que muitos iam xingar ele, iam brigar com ele. Mas não é por isso que Enoque disfarçou a verdade. Enoque falou a verdade nua e crua para o povo. Eu quero dizer que muitas vezes não, na minha geração, eu tenho alguns amigos que eu pergunto, de qual igreja vocês são? Eles falam, eu já fui de tal igreja, mas eu não me sentia muito confortável lá, aí eu fui para essa aqui eu estou me encaixando bem, eu gostei. Gente, não é assim que funciona. Você tem que procurar uma igreja que te dê puramente a verdade. Eu falo para os meus amigos, mas por que você é adventista? Eu também já me fiz essa pergunta, nossa, por que eu sou adventista? Teve uma época da minha vida que eu parei e eu falei, cara, por que eu sou adventista? Fui procurar e hoje eu digo, eu sou adventista mesmo, e é porque eu concordo plenamente com o que está escrito com a palavra. Está totalmente de acordo com a palavra. Não achei nada que estivesse contra. Não foi porque é uma igreja que me agradou. Não é porque tem muitas igrejas por aí. Eu fui na igreja de um amigo meu num dia desses. O som é muito alto. A igreja da parede preta e tem fumaça. E o público, tem muito jovem lá. É uma igreja, um ambiente legal. Um ambiente bacana. Só que eu não senti a verdade lá. E quando você está numa igreja, você está num culto, você tem que procurar unicamente a verdade. Se aquela igreja não está de acordo com a Bíblia, não tem o porquê você estar lá. Então, se o que você está contando para o seu amigo, para o seu colega,
não é exatamente o que está na Bíblia, não faz nem sentido você estar contando. Porque se ele concordar, ele vai estar concordando com uma mentira. E aí quando ele descobrir a verdade, ele não vai querer. Se você não trouxer seu amigo usando a verdade, não vai ser a mentira que vai trazer ele para Deus. Aí já vai ele e vai você, porque você está mentindo também. Mentir é pecado. Então, não omita a verdade para o seu companheiro. Deus vai te cobrar por isso também. Vai ter horas que seu companheiro, seu colega, a única oportunidade que ele vai ter de falar, de ouvir de Jesus é com você. Imagina você carregar a culpa eternamente de alguém que não está lá por sua causa. É claro, você não vai sentir essa culpa no céu, porque Deus vai tirar todas as coisas ruins. Mas imagina no dia da ressurreição, você está lá, e você pergunta, Senhor, cadê fulano de tal? Fulano de tal não está aqui. Você falou de mim para ele? Você vai parar. Caramba, eu nunca falei de Deus para o meu melhor amigo. O melhor amigo não está aqui por negligência minha. Eu acho que vai ser nesse momento que Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Porque nesse momento tenho certeza que eu choraria. Nossa, meu melhor amigo não está aqui. E pior ainda, imagina se for por influência sua. Enoque era um exemplo. Enoque, ele pregava e ele vivia o que ele pregava. Eu sei que é muito fácil eu estar aqui na frente e falar, se arrependo, tenha uma comunhão com Deus. Eu também tenho dificuldade na minha comunhão com Deus, eu também tenho muita dificuldade com o pecado. Mas Enoque não, Enoque, a pessoa que andou com Deus, era alguém exemplar. Ele não era aquele tipo de pessoa que você olha e fala, tá aí falando de bebida, mas bebe. Enoque passava longe. E aqui outra parte interessante é, aqueles que tinham alguma coisa a falar sobre Deus, eles procuravam Enoque. A gente tem sido esse tipo de pessoa para o nosso vizinho. Eu tenho um amigo que ele é meu colega de quarto, está indo para os Estados Unidos agora. Eu conheci ele no ABC. Tudo que alguém tinha de falar com Deus, de observação, nossa, olha isso aqui que legal que eu achei. Ele falava com esse meu amigo. Porque esse meu amigo era um exemplo. Ele era um ponto, ele refletia a Deus. Quando a pessoa pensava em algo cristão, pensava no Felipe. A gente é esse tipo de pessoa. Quando seu colega de trabalho olha para assim, caramba, esse cara aqui não bebe. Nossa, me lembra o Lucas lá no trabalho. Nossa, me lembra o Guilherme. Nossa, me lembra o Verivelton. Esse cara aqui, ele não fala palavrão. Igual um cara lá no meu trabalho. Esse aqui guarda o sábado. Esse aqui, ele é a luz de Deus. Amém. Nós temos sido aquele cristal que reflete a luz de Deus de maneira tão limpa e bonita para os outros. Tem um exemplo que eu vou falar aqui, que é uma coisa que aconteceu na minha família. Minha mãe, ela tem um pai, mas antes ela tem 7 irmãos. Ela tem 7 irmãos e todos os irmãos dela são de outro pai. O antigo marido da minha avó faleceu, a minha avó casou com outra pessoa e aí teve minha mãe. E esse meu avô, o pai da minha mãe, ele é adventista. Só que ele, minha avó e minha mãe eram os únicos adventistas da família. E aí a família ia fazer festa, até hoje vai fazer festa com muita bebida, música, sertanejo, e é uma bebeção pra lá e pra cá, e só fala porcaria, só fala besteira. E minha mãe, ela não era assim. Minha mãe era aquela pessoa que nunca bebeu, minha mãe não comia carne de porco, minha mãe não dançava. E em consequência disso, eu tenho uma tia que hoje, graças a Deus, ela é adventista, por exemplo da minha mãe. Amém. Então, e não é só ela. A palavra, ela espalha, ela vai gerando sementes. Hoje na minha família temos um pastor, graças a Deus. Temos também mais 2 tias minhas que também são adventistas e a gente tem um pequeno grupo na minha família hoje. Amém. Muitos estão indo para o caminho da igreja. Então, o exemplo é a coisa mais importante que a gente pode dar para uma pessoa. Pode ser que às vezes você não fale para alguém sobre Deus, mas o seu exemplo por si só
vai falar. Eu lembro da história de um pastor que ele contou no sermão que... não lembro se era um pastor, eu lembro que alguém pregou. Ele foi para o exército, e lá no exército tinha um general que pegava muito no pé dele por causa do sábado, implicava com ele muito, e ele sempre mantendo uma conduta adventista. Ele estava muito irritado, ele disse, ele estava muito irritado mesmo, mas mesmo assim ele manteve uma conduta de adventista. Ele fazia tudo com muita excelência, fazia tudo para a honra e glória de Deus. E aí ele saiu do exército, ele, obviamente, ele pregou para esse general, mas, tipo assim, por que você não guarda o sábado? Ah, porque está escrito na Bíblia, eu sou adventista. Alguns anos depois, esse general ligou para ele, e aí ele perguntou, ele ficou até assustado, porque ele não gostava, né? Tinha até meio ranço desse general. Ele, pois não, senhor, o que o senhor deseja? Aí, eu queria que você viesse aqui na minha cidade hoje, porque eu estou me batizando na sua igreja. Ou seja, ele recebeu uma notícia, ele contou pra gente que ele recebeu a igreja adventista de outra pessoa, e ele associou imediatamente ao exemplo daquele soldado, que tinha sido um soldado tão exemplar para ele, tão bom. Então, gente, muitas vezes o nosso exemplo vai ser a única coisa que a pessoa tem na vida dela. Muitas vezes, alguém pode acabar não pisando nessa igreja porque ele viu que você estava fazendo alguma coisa que não deveria. Ah, mas esse aí está na igreja adventista, mas bebe. Essa igreja aí... Ah, mas esse aí, ele fuma. Nada a ver isso aí. Não tem problema não. Ah, esse aí, ele fala palavrão. O que é pregar nessa igreja dele, que nem ele mesmo obedece? Muitas vezes, a única coisa que a pessoa vai ter vai ser o nosso exemplo. Então, seja uma pessoa exemplar. Seja um cristão. O termo cristão é aplicado para aqueles que querem ser mais parecidos com Cristo. Cristo era um ser humano perfeito. Aí, mas a gente olha, nossa, mas hoje em dia está tão difícil, né? O pessoal, todo mundo está fora da igreja, a gente pode ser julgado, martirizado. E Cristo não foi? Cristo foi morto. Enoque estava na geração... Pensa só o que faziam com Enoque, o povo do dilúvio. Teve duas situações que eu me lembro aqui de cabeça que Deus precisou destruir uma população. 3, mais uma que não destruiu, né? Que foi Sodoma e Gomorra, que um anjo foi enviado e eles homens queriam se relacionar com o anjo, brigaram com Ló, inclusive. A outra situação foi Nínive, que quase foi destruída, e a de Noé. Eram as 3 piores situações possíveis. E Enoque estava na situação de dilúvio. Não está muito melhor nos nossos dias? Não está, mas nada impede você ser o diferente. Ok. Outra coisa que eu queria dizer é que, realmente, na teoria, é muito simples da gente falar, da gente ouvir, mas que na prática não é tanto assim, e eu separei aqui alguns textos. Tá, em Eventos Finais, página 71. Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier, e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. Enoque tinha tentações assim como nós, estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia. O ar que ele respirava estava impregnado de pecado e corrupção, como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade, não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Testemunhos para a Igreja 2, segundo livro, página 121. Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade não mais favorável à justiça do que aquela que nos rodeia. A atmosfera respirada por ele não estava contaminada com pecado e corrupção do mesmo modo que a nossa. Ele levou, no entanto, uma vida de santidade. Não ficou maculado pelos pecados predominantes da época em que viveu. Assim também nós podemos permanecer puros e íntegros. Ele era uma figura dos santos que vivem no meio dos perigos e corrupções dos últimos dias.
Isso aqui, se não me engano, Ellen White transcreveu de um livro para o outro. A profetisa da nossa igreja, ela escreveu esse texto 2 vezes, de tão importante que esse texto é para a gente. Eu vou ler agora de novo, 2 pontos que eu quero deixar, que se tudo aqui for apagado, esse ponto aqui tem que ficar na sua mente. Enoque era um representante daqueles que estão sobre a terra quando Cristo vier e que serão transladados ao céu, sem provar a morte. Enoque é um exemplo nosso. Daqueles que serão transladados sobre a terra sem experimentar a morte. Esses somos a gente, a nossa geração. Então, se a gente quiser ir para o céu, a gente precisa ser como Enoque. Nós precisamos buscar a cada dia a santidade. E a gente tem que ser aquele tipo de pessoa que, quando chegar no céu, a pessoa vai olhar. Olha, aquela ali é a Isabela que andava com Deus. Aquele ali é o Lucas que andava com Deus. Aquele ali é o membro da igreja do Lago Sul, ele andava com Deus. Tem você andado com Deus? Tem você dedicado tempo suficiente para isso? Muitas vezes a gente olha isso de uma maneira tão banal. A gente olha isso como se não fosse nada. Mas é sim uma coisa muito importante. Mas eu não consigo. Aí vai de você. A gente tem 2 opções. É tudo como se fosse uma balança. Você vai botar os seus amigos, a sua bebida, a sua festa, suas drogas, seu computador de um lado e vai botar a sua eternidade do outro. A escolha é sua. Se você achar que vale mais a pena aqui, aí é contigo. Mas Deus te dá a oportunidade, Deus te oferece. Não deixe essa oportunidade passar. A vida com Deus é muito melhor. Tem uma frase que é: se Deus existir, vai ser ótimo, porque eu vivi muito bem minha vida. Agora, se Deus não existir, você que não acredita nele, perdeu tudo. Você que vive com Deus, você não está perdendo nada, você vive sua vida de maneira extraordinária. Então, se nós amamos a Deus de verdade, nós devemos viver como se fazendo jus a isso. Como último recado, eu quero deixar João, capítulo 16, versículo 33, que é um verso conhecido, quem quiser falar comigo pode falar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo, irmão? Jesus. Quem te oferece a companhia dele a cada dia? Não é o próprio Jesus? Então, você também pode vencer o mundo. Jesus foi homem e venceu o mundo. Enoque foi homem e venceu o mundo. Não é você não é inferior. Você pode vencer o mundo também. Boa noite a todos.